Fala pessoal, hoje o vídeo é bem rápido, bem direto, bem dinâmico. É um cenário diferente. Eu vou mostrar 3 itens que eu costumo avaliar para fazer a compra de um fundo imobiliário, beleza? Vamos lá na tela. P sobre VP, para mim é o principal item que me faz avaliar sobre um ativo. Se o preço estiver justo, ele vai estar dentro dessa casa de 1%. 1% é que você está pagando exatamente o que vale o preço da cota. Se você estiver pagando acima de 1%, 1,0%, ele está caro. Então, muitas das vezes você pode comprar um ativo que vale R$ 9 e você está pagando 10, um exemplo. Ele vai estar um percentual diferente desse 1,0. E também tem uma situação, né, que quando o P sobre VP está abaixo de 1%, se tiver 0,50, então o ativo está totalmente descontado, está totalmente barato, vale a pena comprar. Mas assim, esse vale a pena comprar, nós sempre tem que tomar cuidado com o risco dele, porque muitas das vezes o preço pode estar baixo, pois o ativo deve estar passando por algum problema. Muitas das vezes pode ser uma inadimplência, pode ser uma desocupação, enfim, tem que avaliar caso a caso e ponto a ponto. Segue um alerta que eu quero falar. Se tiver o P sobre VP com 1, é o preço justo. Se tiver acima de 1, esse ativo ele tem mais chance de ser desvalorizado. E se o ativo tiver abaixo de 1, toma cuidado, pode ser problema de vacância, de inadimplência ou outros fatores. Já o dividend yield é um fator que é quando o fundo paga o seu rendimento em relação à sua cota. Como analisar a sua consistência, o seu histórico e compare sempre ele com outros fundos. E o que observar? O dividendo alto ele pode indicar algum tipo de risco, pode indicar algum tipo de vantagem em algum momento para atrair mais investidores, mas pode ter algum risco embutido nele. Uma queda de dividendo constante também pode sinalizar algum problema na geração de caixa. O que você tem que ter atenção nas armadilhas. Dividendo muito alto, como eu disse agora, pode ser uma armadilha ou uma situação para te chamar a investir naquele fundo, mas nem sempre um fundo que paga muito alto é um fundo que vai ter essa consistência e constância do pagamento. Ele pode significar que o preço da cota caiu por problemas no fundo. E eu não gosto de fundo que paga muito alto. Sendo bem sincero, fundo que pagar menos de 1% ao mês, ele me traz mais segurança. Lógico que tem caso e caso, né? Tem fundo de tijolo, que costuma pagar menos, né? E tem fundo de papel, que costuma pagar mais. O fundo de papel, ele vai pagar mais, principalmente quando tem situações de Selic alta. O fundo de tijolo, não. O fundo de tijolo, normalmente, ele vai ser um reloginho. Bom, assim como eu já sinalizei, dividend yield, você tem que tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes pode ser uma armadilha para você entrar em furada, tá? Então, quando se trata de dividend yield em questões de Selic alta, fundos de papel vai pagar bem. Agora, quando se trata de Selic baixa, fundos de papel vai pagar mal. E você tende a ter uma valorização em fundos de tijolo. Então, cada cenário ele é propício para cada tipo de investimento de fundo. Então, analise o cenário e analise o momento de cada tipo e categoria de ativo. A vacância é um dos indicadores mais importantes para analisar um fundo imobiliário, porque ela fala exatamente o percentual que aquele imóvel está ocupado ou desocupado. Ela fala exatamente o que importa para aquele tipo de ativo, né? Então, imóveis vazios não geram um aluguel, impacta diretamente os dividendos que você recebe. E como analisar isso? Baixa de vacância quer dizer que o fundo tem uma estabilidade boa.
Alta vacância quer dizer que existe uma queda na renda, então provavelmente vai ser afetado o seu dividendo. Então fica de olho, quanto mais vazio, menor a renda. Bom, vou trazer um ponto positivo de vacância. Seguinte, se a vacância estiver alta, nem sempre pode ser negativo. A vacância alta, ela pode ser uma oportunidade para o fundo estar barato e ele, com isso, conseguir alugar esse espaço que está faltando. E se ele alugar esse espaço que está faltando, lógico que ele vai ter uma renda maior e aí ele vai te gerar um maior dividendo. Gerando maior dividendo, você tem um lucro em cima dessa nova locação que ele fez. Então você vai ter um valor de dividendo mais a valorização da ação, beleza? Estou aqui no site do Funds Explorer. Já vou falar que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de compra, venda ou manutenção de ativo. Estou usando o MXRF11 só para dar um exemplo. Então vamos lá. Dos indicadores que eu falei, vamos lá. Preço de cota, R$ 9,92. Então vamos descendo. Aqui está o último dividendo do fundo. Então ele pagou 10 centavos de dividendo. Aquele P sobre VP indica o valor que você está pagando sobre o produto. Se você está pagando a mais, vai estar acima de 1. Se você estiver pagando mais barato, tiver mais descontado, vai estar abaixo de 1. Então tá aqui, ó, tá vendo? Onde estou passando o mouse aqui, ó, 1,06. Então você vai estar pagando acima do que ele vale, né? 1,06. O correto que era você pagando 1,00. Então vamos lá embaixo. Bom, aqui um pouco mais abaixo ele fala a variação da ação, né, durante desses períodos aí de 12 meses, a variação de R$1,20, teve um dividend yield aí nesses 12 meses de 12,05, então vai dar mais ou menos um pouco mais de 1% ao mês. Se você descer um pouco mais abaixo, você pode ver que ele é um reloginho. Calma aí. Aqui, ó. Ele desde fevereiro de 2016, pode ver, as ações dele, o valor, ela pouco se altera. Tanto que a linha parece que é reta. Então, você vê que o ativo, quando ele é considerado um ativo bom pelo mercado, que tem bastante liquidez, que tem bastante movimentação, ele quase não oscila. Então ele está mais ou menos na casa dele aí entre 9 a 10 reais, no máximo 11 reais. Então é um ativo, na minha percepção, bacana de ser analisado, porque ele vem numa consistência bacana. Então, quando se trata de fundo de papel, uma coisa que eu, quando faço investimento, faz sentido para mim, é ver, primeiro, se o ativo ele tem estabilidade. Então esse ativo tem estabilidade. Se esse ativo ele tem alguma valorização sobre alguns outros indicadores, então assim, MXRF11 versus a poupança. MXRF11 ele ganha da poupança em 22,37%. Então aqui, vamos imaginar, se você tivesse aplicado 50 mil em 12 meses, no fundo MXRF11 você teria aí 64.857 contra, né, uma valorização menor do montante da poupança, que seria esses 53 mil, tá? Então aí você teria só de rendimento isento de IR R$6.000, é muita coisa de diferença. Então, já nós analisamos o primeiro fundo. O segundo fundo que eu vou analisar é o HGLG. Ele é um fundo de logística. Lembrando que não é recomendação de compra, de venda, de nenhum tipo de manutenção de ativo. Ele é um fundo de logística. E aqui eu quero explicar um pouco sobre vacância. Então eu vou descer lá para baixo. Pronto, aqui ó, vacância do HGLG. A vacância, como eu havia dito, é a ocupação física de todos os galpões que ele tem para alugar. Então aqui o HGLG, você pode ver que de novembro de 2024 até hoje,
a vacância dele praticamente é a mesma. Então aqui, ó, em novembro de 2024, eu tinha uma vacância de 93,80. Então, vamos arredondar para 94, 6% não estava alugado. De todos os galpões que ele tem disponível para alugar. E agora aqui, ó, em outubro de 2025, que é o último dado que foi extraído, ele tem uma vacância aqui de 95,20. Vamos arredondar para 95. Então ele só tem 5% desocupado de todos os galpões que ele costuma ter para alugar. Então aqui você vê que é um fundo que tem uma consistência e uma constância bacana em relação ao seu nível de aluguel. Então, assim, todos os galpões que ele tem disponíveis, praticamente todos, pelo percentual que nós vamos vendo mês a mês e ano a ano, estão alugados. Isso faz com que o fundo tenha uma estabilidade bacana para manter seu rendimento e seu dividendo da forma correta. Bom, pessoal, o vídeo vai ser só isso hoje, tá? Mas só para falar, esses são os 3 itens principais que eu costumo analisar. Mas existem outros indicadores que são interessantes para estar analisando, mas esses são os principais, beleza? Então, eu agradeço a todos aí e bons investimentos.